Amém? Pode se assentar. Paz do Senhor para você que está em casa também, que nos acompanha. Irmãos, antes de eu entrar na mensagem, eu tenho vivido algumas experiências com o Senhor. Eu creio que cada um de nós vive experiências com o Senhor diariamente. E Jesus tem me ensinado muito acerca de duas coisas. Quando nós vamos estudando os evangelhos, nós vamos lendo os ensinamentos de Jesus, a gente vai percebendo o quanto os ensinamentos de Jesus são simples, porém profundos. A simplicidade das mensagens, dos ensinamentos, não retira a profundidade delas. Muitas pessoas às vezes são simples, mas são rasas. Não tem tanto assim para oferecer, mas Jesus ele fala de forma simples, clara, objetiva, mas ao mesmo tempo muito profundo. Se você vai lendo todas as parábolas, os milagres, as falas, os ensinos, tudo que Jesus tem para nós é de fácil compreensão. Não tem nada difícil. Ele não vai usar de palavras mirabolantes, ele não vai usar de um vocabulário muito complexo, ele não vai usar de algo assim extraordinário para falar. Não, ele é simples. Ele é direto no ponto, sim ou não? Ele chega e fala, ó, é isso, ó, vai não peques mais. Quem te acusa? Ó, enxerga, a tua fé te salvou. O que você quer que eu te faça? Ele vai ensinar, falar, eu sou o pão da vida, eu sou a água que vai matar sua sede eternamente, que você nunca mais terá sede, eu sou a fonte da água da vida. Ele vai ensinar de forma muito prática, de forma muito simples. E nós precisamos entender essa simplicidade, mas também entender que a profundidade na qual ele fala conosco é para poder chegar e alcançar aquilo que está no mais oculto da nossa vida. Essa profundidade é para que ele possa, de fato, acessar o mais profundo do nosso coração. O que Jesus quer é que todo o nosso coração seja acessível a ele. Ele quer que você abra, escancare a sua vida, o seu coração para ele, para que ele possa, então, vir com uma transformação para a sua vida. Para que ele possa vir com uma mudança para a sua estrutura. Ah, é difícil largar um vício, é difícil largar um pecado, é difícil. Irmãos, sim, é complicado, porém, se você escancarar o teu coração, a palavra dele vai adentrar no teu coração e isso vai se tornar mais fácil. Vai se tornar mais fácil vencer aquilo que está sendo difícil você vencer. Vai se tornar muito mais fácil você conseguir driblar as armadilhas de Satanás para a tua vida, você resistir à tentação. Mas para isso você precisa entender que existem ensinamentos simples, fáceis de ser compreendidos, mas que só vão ter eficiência se eles estiverem agindo no profundo do teu coração. Eu separei um texto antes de entrarmos em João 8, que está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7, e Paulo escreve assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas ele então se esvaziou de si mesmo e veio a ser servo, tornando-se semelhante a nós. Muitas das vezes, irmãos, quando nós recebemos a palavra de Jesus, quando nós recebemos os ensinamentos de Jesus, muitas pessoas se acham superiores aos ensinamentos dele. De que modo? Jesus fala, olha, eu preciso que vocês entendam que eu sou o único e suficiente. O único e suficiente significa que ele é a única opção, ele é a única alternativa, não existem outras. Que ele é o único que salva, ele é o único que cura, ele é o único que liberta. Mas as pessoas, quando buscam outras alternativas, estão fechando o seu coração para aquilo que é tão simples de ser recebido. Jesus Cristo poderia chegar e falar, não, eu não preciso de mais nada, mas ele, porém, se submeteu e viveu como nós, se sujeitou a todas as dificuldades terrenas. Para quê? Para mostrar que nós também podemos o quê? Suportar. Como? Abrindo o coração. Eu creio que certamente Jesus estava aqui na terra com o coração 100% aberto para aquilo que o Pai queria fazer através dele. Então nós precisamos também agir dessa forma. Que sejamos
simples e de coração aberto, assim como Jesus foi, mas entendendo que tudo que Ele quer falar na nossa vida, Ele vai agir no mais profundo da nossa alma, do nosso coração. Amém? Esse texto, irmãos, de João 8, texto conhecidíssimo, né? Texto, sim, que todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas ele vai trazer 3 ensinamentos sobre 3 atitudes de Jesus que são muito interessantes. Muitas das vezes nós focamos, às vezes, na mulher, focamos ali no povo que estava ali tentando condenar aquela mulher, mas ao meditar nesse texto, o Espírito Santo me trouxe sobre 3 atitudes de Jesus. E essas 3 atitudes de Jesus são incríveis, são maravilhosas, a gente precisa aprender com elas. Tanto para saber que essas atitudes são aplicadas à nossa vida, tanto também para nos ensinar que nós devemos agir como Ele. Tudo que Jesus nos ensina, primeiro, Ele vai aplicar na sua vida. Segundo, Ele quer que você aplique na vida dos outros. Amém? Tudo que você lê nos evangelhos sobre Jesus é para primeiro aplicar na tua vida, para depois você aprender a aplicar isso na vida dos outros. Seja para você ministrar, seja para você testemunhar, seja para você agir daquela forma. Sempre vai te mudar primeiro. Se não te mudar, irmão, não tenta fazer porque você vai fazer errado. Deixa te mudar primeiro, te moldar primeiro, você absorve, aplica isso na sua vida e adquire uma nova conduta. E aí então você vai passar o quê? A ministrar e a exercer essa mesma atitude na vida das pessoas. E aí você vai ver como que é incrível viver os ensinamentos de Jesus. Agir como Jesus agia. Se a gente precisar resumir o que é ser cristão, é agir e falar como Jesus agia e como Jesus falava. Se Ele falava de forma simples, nós podemos falar de forma simples aquilo que Ele nos ensinou. Se Ele agia de forma a dar bom testemunho, nós precisamos agir de forma a dar bom testemunho. Não precisa de mais nada, irmão. Se você fizer isso, você está seguindo o exemplo de Jesus. Você está falando, olha, Ele é o meu exemplo. Jesus é a minha referência. E é conforme o que Ele fez é que eu vou fazer. É conforme como Ele agiu que eu vou agir. Então, quando a gente mente, você tem que entender que quando você mente, quando você peca, você está agindo em desacordo com aquilo que Ele ensinou. Não é porque um pastor ou um líder falou para você não fazer. Não é porque um pastor ou um líder falou que você deve seguir o exemplo dele. Não, siga os exemplos de Jesus. Não siga o exemplo de homens. Siga o exemplo de Jesus. Nós somos testemunha, referência. Nós precisamos sim caminhar como Jesus caminhou. Agir como Ele agiu. Mas toda vez você não vai apontar para si mesmo. Você vai apontar para Jesus. Olha, eu ajo assim, porque eu estou agindo conforme Jesus. Então sempre aponta para Jesus. Sabe por quê? Porque eu já vi também muitas pessoas, irmãos, que falam, não, age como eu ajo, mas depois, se elas erram, isso gera escândalo. Então aponta sempre para Jesus. Outras pessoas às vezes não caem em escândalo, mas puxa a glória para si. Mas a glória é toda de Jesus. Então sempre aponta para Ele. Sempre fala, é por causa dele, é por Ele. Ele que fez a minha vida, eu sigo Ele, o exemplo é dele, a atitude é dele, a fala é dele, tudo é dele. A primeira atitude de Jesus é uma atitude, na verdade, não tem uma classificação, Ele fez isso, não. Ele fez, na verdade, o inesperado. A primeira atitude de Jesus é a atitude inesperada. Olha a situação, irmãos. Jesus está o quê? Está ensinando. Jesus está ali pregando. Ele está ensinando o povo. E aí ele está ensinando o povo, de repente ele é interrompido. Nessa interrupção, os escribas, os fariseus chegam então com uma mulher. Imagina o alvoroço daquela situação. Ele está lá ensinando, tranquilo, calmamente, ensinando os seus, a simplicidade ali do que ele precisava passar para o povo. Ele estava ensinando. E aí chega então um povo alvoroçado, um povo todo fazendo um vucu-vucu lá. Chegam os escribas, os fariseus, interrompendo tudo, falando aqui, ó, a gente trouxe uma pecadora para que você condene ela. Nós estamos prontos para apedrejá-la, nós estamos prontos para tacar pedra na cabeça dela e matar essa mulher. Porque ela feriu a lei, porque ela adulterou, porque ela traiu. Todo mundo chega com uns pedrão na mão assim, falando, nós estamos prontos para acabar com a vida dessa mulher. Essa pecadora imunda. E eles interrompem, chega ali interrompendo.
O interessante, irmãos, é que a acusação dos fariseus era infundada. Eles estavam errados no que eles estavam falando? Pela lei, eles não estavam errados. Se você ler Levítico 20, Deuteronômio 22, você vai perceber que existe sim uma lei punitiva de morte para quem adultera. A lei condenava o adúltero à morte. Esse era o contexto da lei judaica. E eles chegam ali convictos de razão. Não, nós trouxemos essa mulher para que ela seja apedrejada, para que ela morra aqui agora. E eles então apresentam essa acusação para Jesus. E eu imagino que Jesus naquele momento, se ele fosse como um ser humano comum, se ele fosse como nós, ele falaria assim: é verdade, pecadora, merece morrer, está escrito mesmo, está escrito, adulto vai morrer. Vamos lá, vamos juntar todo mundo, faz a rodinha em volta dela, vamos matar ela mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje, quando a gente vê, por exemplo, alguém cometendo algum ato ilícito, a primeira reação da população é partir para a morte. A primeira reação que as pessoas têm é partir para matar a pessoa. É ou não é? Sim ou não? Irmãos, eu não estou falando de casos extremos, quando alguém mata alguém, aí vem a população e junta para poder linchar um assassino, um pedófilo, alguém que fez um crime bárbaro. Mas hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas se juntam para matar alguém dentro de um restaurante porque houve uma discussão simples. Se você vê um jornal, vê uma notícia, iniciou-se uma discussão por causa de um ketchup na pizzaria, e aí o povo se levanta para matar um ao outro. Sim ou não? Quem já viu uma notícia como essa? Alguém se levanta, irmãos. Uma cena, às vezes, lá. Pegar um exemplo aqui, Balanço Geral. Se você pegar o Balanço Geral, ali dos programas do Balanço Geral, na Record, um deles, você vai ver uma notícia dessa. Uma notícia banal. O povo briga por causa do ketchup, do maionese lá na pizzaria, levanta, briga e morre 2. No meio da confusão. Por quê? Porque as pessoas, no menor sinal de erro de alguém, elas se levantam para condenar. Mas Jesus, no meio daquela situação onde todo mundo estava chegando com a mulher, com um pecado abominável, com algo assim, escandaloso, Jesus vira, olha para eles, nem responde. Ele abaixa e vai desenhar. Jesus ignora a acusação daquelas pessoas. Ele tem uma atitude inesperada. Primeira característica de Jesus nesse tempo, nesse momento, ele tem uma atitude inesperada. Todas as vezes que você viveu uma situação na sua vida, todas as vezes, você com o seu entendimento, nós com o nosso entendimento, vamos pensar um tanto de coisa, o que vai acontecer, e não sei o que, e não sei o que, começa a pensar, começa a maquinar um tanto de coisa, mas Jesus sempre vai vir com uma atitude inesperada. Quando nós pensamos que vai vir uma condenação, ele vem com perdão. Quando nós achamos que ele vai vir com algo pesado sobre a nossa vida, ele fala: ei, me entrega o que está pesado, que eu vou te dar algo leve. Ele vem com algo inesperado para a nossa vida. É interessante porque quando a Detinha ministrou aqui a última canção, e ela citou sobre Pedro ser conduzido por Jesus sobre as águas, sobre a confiança, isso é algo inesperado. Eu estava estudando isso ontem. Ontem o Senhor estava falando comigo sobre isso. Sabe por quê, irmãos? É um anexo aqui à mensagem. Mas as águas naquele tempo simbolizavam algo que estava instável. Deus falou ao meu coração: olha, quando eu falei com Pedro, Pedro, venha caminhar sobre as águas, ele estava falando assim: Pedro, venha caminhar sobre a instabilidade. Eu vou te orientar, eu vou te mostrar como é possível você caminhar sobre instabilidades, sobre ambientes instáveis, sobre ambientes que não parecem favoráveis. Porque, irmãos, é humanamente impossível caminhar sobre as águas. É humanamente também, às vezes, impossível caminhar sobre determinado desafio, problema. Nós olhamos aquele problema como algo impossível.
Pela nossa força, pela nossa inteligência, aquilo é impossível. Mas Jesus continua falando: confia em mim, me dá a mão, porque eu vou te fazer caminhar sobre áreas instáveis. Eu vou te fazer caminhar sobre lugares instáveis. Eu vou te fazer caminhar sobre lugares que parecem impossível. Ninguém consegue caminhar nesse terreno. Ninguém consegue caminhar nessa superfície. Mas eu sou a rocha, eu sou estável. Confia em mim que a estabilidade chegará na tua vida. Jesus é inesperado, irmãos. Jesus, ele vai agir de forma inesperada. Não dá para olhar para Jesus e achar que dá para poder imaginar o que ele vai fazer. Ele sempre faz algo além daquilo que nós conseguimos imaginar. Ele sempre vai agir de uma forma totalmente diferente daquilo que a nossa concepção humana consegue entender, irmãos. A gente pensa que a gente vai viver assim, um pesadelo por causa de uma coisa que a gente fez. Ele vem com uma mão suave, toca na sua vida e fala assim: que eu estou liberando perdão sobre a sua vida. A sua ferida, eu estou colocando a minha mão sobre ela e estou liberando um bálsamo sobre a sua ferida. Eu estou curando a sua vida. Eu estou tratando a sua alma. Eu estou te falando para você ter paz e descanso. Agora, ei, confia em mim. Confia nessa mão que te toca. Confia nessa mão que está tocando agora a tua ferida, que está tocando agora o teu pecado, que está tocando agora a tua alma, o teu coração. É inesperado. É tão inesperado que o filho pródigo achou que ele encontraria condenação em casa. É tão inesperado que o filho pródigo achou que ele seria recebido como um empregado, como um servo, como um trabalhador. Mas ele foi restaurado novamente para o mesmo lugar que ele estava. E mais ainda, ele foi recebido com honras e com festa, com vestes novas, anel e sandália. Inesperado. Quem contou a parábola? Jesus. Ele estava falando que todo aquele que errar, mas voltar para o Pai, receberá algo inesperado dele. Receberá algo extraordinário dele. Mas ele só recebeu porque ele voltou. Segunda atitude de Jesus. A segunda atitude de Jesus naquele tempo foi uma atitude protetiva. Proteção. Fala comigo assim, primeiro. Fala comigo, irmãos. Conecta aqui comigo com a palavra, amém? Primeiro, Jesus age de forma inesperada. Segundo, ele age com proteção. Sabe por quê, irmãos? Porque nesse tempo aqui dessa mulher, Jesus não poderia contrariar a lei. E por mais que ele interveio ali naquela situação, ele não contrariou a lei. Muitos podem pensar que ele refutou a lei, que ele anulou a lei, que ele desmentiu a lei, que ele falou que a lei não era aplicável, mas não, ele não fez isso. Acontece que ele mostrou de forma inesperada que ele agia de forma diferente. Você pode pegar um texto e aplicar de uma forma, mas você pode pegar o mesmo texto e aplicar de outra forma. Jesus não estava anulando a lei, falando que a mulher adúltera não deveria ser condenada. Mas ele estava ali naquele momento nivelando, protegendo ela como um advogado, protegendo ela como alguém que vai defender aquela pessoa, aquela mulher, e falando: peraí, vocês são melhores do que ela para estar julgando ela? Vamos nivelar as coisas. Proteção. Quando alguém se levanta contra você, Jesus na mesma hora entra na frente e fala assim: peraí, vamos nivelar as coisas. Vamos colocar as coisas aqui de forma nivelada. Quando nós falamos em alinhamento, nós estamos falando sobre nivelamento. Alinhar a igreja é fazer a igreja entender que ela precisa andar nivelada, que ela precisa andar de uma forma uniforme. Como, irmãos? Porque não pode ter ninguém melhor do que ninguém. Porque se tem, o dedo vai se achar mais importante do que outra parte do corpo. Às vezes, aquele que faz parte, a perna vai se achar melhor do que a outra. Nivelamento, todos são iguais. Quando Jesus chega e intervém naquela situação, ele fala assim: olha, vocês que acham que têm o direito de condenar, eu vou mostrar uma verdade para vocês. Ele vai proteger aquela mulher. Quando alguém se levanta contra a tua vida, ele se levanta para proteger a sua reputação.
ele se levanta para proteger a tua vida. Quando alguém se levanta para poder te matar com palavras, quando alguém se levanta para tentar te matar com atitudes, ele se levanta para proteger e fala: peraí, vamos nivelar as coisas aqui. Quem é esse para te condenar? Quem é esse para querer te matar? Quem é esse para querer te acusar? Inclusive Satanás, que tem já o título de acusador. Jesus é aquele que te protege e fala para ele, na cara dele: quem é você para acusar o meu filho? O problema, irmãos, é que muitas pessoas hoje estão se achando no direito de condenar ações e comportamentos das pessoas. Ao invés de seguir o exemplo de Jesus, e peraí, não, meu irmão aqui, ele errou, mas eu vou defender ele. Você não, você é um daqueles que está gritando: mata, mata. Está com pedrinha na mão já aqui, ó, dentro do bolso, para acabar com a vida da pessoa. Sim ou não, irmãos? Quantas vezes aí, quem está na escola? Esse ano não teve, né? Mas quem estava na escola no passado? Quem aí já viu formar rodinha para poder bater em alguém na escola? O que mais acontece? É juntar, não é? O que é mais raro? Ter alguém que vai intervir para proteger aquela pessoa. Sim ou não? Aparece alguém para proteger? Só depois que apanhou muito. Aí aparece lá um bom samaritano e fala: vou separar. Irmãos, mas o pau quebra. O pau quebra mesmo. No ensino médio, irmãos, a escola que eu estudei tinha uns negócios cabulosos assim, quase todo dia. Era na hora, briga. Formava lá a rodinha, a galera gritando, tinha torcida, time organizado, quase que vestia camisa para torcer um pelo outro, irmãos. Até que chegava alguém, na maioria das vezes zelador, funcionário da escola, para poder separar. Sabe o que é isso? É a prova de que a sociedade, a geração que estamos vivendo, se acha sempre no direito de condenar e não de proteger. Isso significa que as pessoas estão assumindo a identidade de Satanás e não a de Cristo. Simples e objetivo. Porque a identidade acusadora é de Satanás, a identidade protetora é de Cristo. Quando você se levanta com uma identidade acusadora, você se levanta com uma identidade satânica, maldita. Porque Cristo nos ensina de forma simples: não condene, porque o seu pecado não é diferente do pecado do outro. Vamos nivelar as coisas. A partir de hoje, irmãos, você que ouve essa palavra, você que está aqui, antes de você pensar em abrir a tua boca e apontar o teu dedo para acusar alguém, entenda que esse papel é a identidade escancarada de Satanás. Que a tua função não é de apontar, é de estender. Tua mão, seus dedos não foram feitos para apontar, mas para ter força de pegada, para poder ajudar alguém. Toda vez que você pensar em falar mal de alguém, por causa de alguma coisa que ela fez: mas fulano fez isso é abominável, mas fulano fez aquilo, irmão, vigia, porque se Deus resolver abrir o teu pecado, irmão, bicho, nossa Deus, o negócio vai ficar feio pro seu lado. Ou você é o santão da parada que suas vestes já estão brancas já e resplandecentes? Eu acho que não, esse tempo ainda não chegou. Chegou, Detinho? Esse tempo ainda não chegou. Chegou, Jader? Nossas vestes estão sendo limpas ainda. Processo de limpeza. Está na máquina, batendo lá, com o sangue de Cristo. Está lavando. Está lavando. Agora, se você quiser, você pode ir lá e arrancar da máquina e viver. Pode sair do processo da limpeza. Aí você vai agir conforme os fariseus, os escribas, conforme o povo daquela época. Então a segunda atitude de Jesus é uma atitude de proteção. E ele vai falar uma das falas mais icônicas dos evangelhos: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem nunca pecou, atire agora então a primeira pedra.
É uma das frases mais, assim, simples e profundas. Porque vai mexer, o texto vai falar que aquilo mexeu com a consciência das pessoas. Aquilo foi tão profundo que agiu na consciência dos religiosos. Ele abaixa, escreve algo, sim, totalmente imprevisível, totalmente diferente de tudo que poderia ser imaginado naquele momento. Ele está lá, escrevendo, desenhando. E não tem pecado aí. Pode atirar a primeira pedra. Aquilo vai como uma flecha assim rasgando no meio da consciência daquele povo. Ele estava na lei? Ele só estava nivelando o povo com a lei. Porque eles se achavam acima da lei. Mas ele falou, olha, a lei é para ela, mas é para vocês também. Então bora então viver todo mundo a lei? Bora então ter condenação aqui agora? Eu sou o único. Ele poderia, irmãos, ter levantado com essa fala. Oh Deus, eu sou o único aqui que pode atirar uma pedra. Mas ele atirou? O único que poderia atirar a pedra. O único. Quando o texto fala que todos ali se retiraram. Todos. Só ficou Jesus e a mulher. Todos se retiraram. Isso mostra para mim e para você que todos nós, todos, a palavra todos é todos nós, devemos nos retirar das palavras acusadoras. Devemos retirar da nossa vida a acusação. Devemos retirar da nossa vida aquilo que vai condenar uma pessoa. Terceira atitude de Jesus, a atitude de amor. Vamos falar de novo. Primeira atitude, inesperado. Segunda atitude, proteção. Terceira atitude, amor. Amor, irmãos, vai falar sobre cuidado, sobre zelo. Quando alguém ama outra pessoa, ela cuida. Eu amo a minha esposa, eu cuido dela. Eu amo a minha filha, eu cuido dela. Cuidado. Jesus, então, ele tem uma atitude inesperada, algo que ninguém imaginava. Ele protege, então, ele intervém. Ele não fez isso. Ele não chegou a entrar na frente dela de forma física. Mas quando ele estava ali, ignorando as acusações, ele estava automaticamente falando aqui, peraí, eu estou agindo na causa dessa mulher. Eu estou agindo na vida dela agora. Quem defende ela agora sou eu. Eu sou responsável agora por ela. Proteção. Jesus, então, agora na terceira atitude dele, ele vai mostrar o amor. Ele vem nos ensinar sobre o amor. Como ele era o único que poderia condená-la, mas não fez. Quando ele olha então para aquela mulher no chão, já não tinha ninguém mais, ele fala assim, alguém te condenou? Ela fala, ninguém, Jesus. Eu imagino, irmãos, aquela mulher com o rosto em prantos, em lágrimas, derramada já, porque ela sabia que ela ia morrer. No coração e na mente dela, ela já sabia, eu vou morrer, hoje é o dia da minha morte. Hoje é o dia da minha condenação. Ela estava sendo arrastada pela cidade. Ela foi arrastada até o lugar onde Jesus estava. Ela foi arrastada por aqueles homens com violência, com força. Foi jogada ali na frente de Jesus. Condene-a, mate-a. Jesus protege. E Jesus fala com ela, alguém te condenou? Ninguém, Jesus. Ninguém. Essa fala, irmãos, é o que acontecerá quando você estiver diante dele, no dia do juízo final. Aqueles que permaneceram em Cristo, ele vai falar assim, alguém te condenou? Alguém te julgou? E você vai falar para ele assim, ninguém, Jesus. Ninguém. Você estará diante daquele que vai te dar uma nova vida, te entregar uma nova vida, assim como ele entregou uma nova vida para aquela mulher. Você receberá essa pergunta, alguém te condenou? Não, Senhor, permaneci com o Senhor. Ninguém. Porém, irmãos, o amor, ele não vai ser somente esse cuidado inicial. Todo mundo que ama, zela, cuida, também corrige
também conduz. Eu tenho que corrigir minha filha. Eu tenho que conduzir ela de acordo com princípios. Ela não é filha? Tem que corrigir, não tem? Irmãos, ela precisa de ensinamentos, assim como nós precisamos de ensinamentos. Correção é ensinar. Sim ou não, Jader? Todos os dias nós precisamos o quê? Ensinar os nossos filhos, corrigir os nossos filhos. Com amor. Jesus, ele vai cuidar dela, ele protegeu, ele cuidou, e agora ele vai aconselhar. Ele vai ter um papo ali, ó, olho no olho com ela, no chãozinho ali, ó, ela está lá jogada no chão, e ele está lá abaixadinho ainda, olha nos olhos dela, igual o Super Nani, né? A Super Nani acho que pegou dessa parte assim, o Super Nani fala, ó, quando você for conversar com seu filho, educar seu filho, ó, agacha, fica no nível dele, ó, olho no olho. Quem já viu? Quem já viu sobre isso? Só os pais, né? Já viu também? Então o Super Nani fala o quê, ó? Olho no olho, não é? Jesus ali estava o quê? É pai com filho. Assim ele faz com você. Ele não vai te olhar de cima, ele não vai te olhar com um olhar superior, ele vai nivelar os negócios, ó, ele vai nivelar as coisas. Jesus vai trabalhar com nivelamento. Ó, o que é isso? É alinhar. Vamos alinhar aqui, ó, as nossas vistas. Então, ó, sabe o que eu vou te ensinar agora? É o seguinte: todo mundo queria te condenar, eles estavam certos, a lei e tal, mas eu nivelei as coisas. Eles não têm poder para te condenar. Eu tinha, mas não te condeno. Pelo contrário, agora eu te dou uma nova oportunidade. Vai e não peques mais. Quando Jesus te perdoa, te protege, age de forma inesperada na sua vida, não é para você voltar a praticar o que você estava praticando, porque Ele está te dando uma oportunidade. Ele está tirando a condenação e dando uma oportunidade. Não joga a oportunidade fora, meu irmão. Tem gente jogando oportunidade fora todo dia. O problema é que tem gente que está correndo o risco de ser pego fora da oportunidade. Oportunidade é um momento, uma fração da nossa vida. É um momento oportunizado por Jesus para nós. Quando nós saímos fora desse momento oportuno, quando nós saímos fora dessa atitude oportuna, desse perdão oportuno, desse momento da nossa vida, nós estamos andando segundo a nossa própria vontade, a nossa própria carne. Não seja pego fora do momento oportuno. Jesus, para aquela mulher, estava falando, olha, tudo que ele estava falando aí está certo. Só que eu entrei com proteção, eu entrei com amor, mas agora eu preciso te ensinar uma coisa, mulher. Vá, não peca mais. Não faz isso de novo, sabe por quê? Porque eu não anulei a lei. Eu não vim aqui para anular a lei, eu vim para nivelar as coisas. Eu mostrei para eles o que devem fazer. Mas Jesus sabia, irmãos, que o povo, parte absorve os ensinamentos e parte não. Semana passada nós lemos um pouco de João 7, João 6 também na outra semana. Hoje nós estamos em João 8, sequência aí. João 6 e 7 nós percebemos que Jesus estava ensinando e sempre metade acreditava, metade não acreditava. Metade absorvia, metade não absorvia. Certamente uma parte daqueles homens saíram com a consciência pesada e modificando algo dentro deles. Mas outra parte não sairia dessa forma. E aquela mulher poderia ser pega de novo por eles. E aí então poderia ser o quê? Pega fora do momento oportuno. Jesus estava oportunizando para ela uma nova história. Mas entenda uma coisa, na sua vida, acontece assim como aconteceu na vida da mulher. Na nossa vida é assim. Essa frase, ela vá e não peques mais, ela só acontece depois que ele age, depois que ele protege, depois que ele ama e te livra daquilo que aflige a sua vida. Aí ele vê que esse é o momento certo de te corrigir. Às vezes você está vivendo hoje o momento dele estar cuidando, te livrando dos acusadores. Mas logo em seguida, irmãos, ele vai vir com uma palavra para a sua vida. Não peques mais. Sabe por quê? Porque se ele chega falando antes, ei mulher, vai, não peca mais. Antes de proteger ela, antes de declarar o amor dele por ela, ele não estaria quebrando nela o orgulho, não estaria quebrando nela o sentimento que estava no coração dela, não estaria quebrando nela a ação do pecado. Porque não é assim que se faz. Não é você chegar para alguém e falar que você pecou, vai, não peca mais.
de forma grossa, não. Aqui, ó, primeiro você faz o quê? Você protege, cuida daquela pessoa, para depois você orientar ela sobre ela não pecar mais. Jesus mostrou isso, sabe por quê? Porque senão você vai gerar repulsa, você vai afastar a pessoa. Olha o ensinamento de Jesus. Quer aprender a aconselhar alguém? Quer aprender a cuidar de alguém? Primeiro você vai nivelar com ela. Vai estar nivelado com ela. Você vai proteger ela. Você vai cuidar dela. Depois você vai orientar. Jesus resumiu a lei em 2 grandes mandamentos. Todo mundo sabe, amém? Amar a Deus sobre todas as coisas e próximo como a ti mesmo. Ele é simples. É tão simples que ele vai pegar os mandamentos e resumir em 2. Sabe por quê? Porque quem faz esses 2 consegue fazer todo o resto. Então ele está falando, olha, para de condenar, ama. Gostaria que te condenassem? Gostaria que te apedrejassem? É isso que ele falou para o povo. Não. Então para de condenar. Para de apedrejar. Que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, ser mais parecidos com Cristo. Conhecer mais dele. Nos enchermos do amor dele. Dos ensinamentos dele. Da profundidade dele. Deixando o ódio, irmãos. Deixando o ódio de lado. Deixando a amargura de lado. Deixando a condenação de lado. Amém ou não amém? Hoje é uma noite que nós precisamos, irmãos, entender. Essa noite não, né? Nossa vida. A nossa vida, todos os dias, tem que entender que, olha, eu tenho que acordar e hoje eu tenho que fazer algo para me tornar mais parecido com Cristo. O que você vai fazer? Você vai ser atento e absorver as Escrituras para a sua vida. Só isso. Quando você conecta com a Bíblia, conecta com os textos, traz isso para a sua realidade, aplica. Aplicar é deixar o Espírito Santo agir. Porque a palavra vem, o Espírito Santo vem e aplica isso na nossa vida. Molda a nossa vida. Testifica isso na nossa vida. E aí então a gente vive uma transformação. E a cada dia a gente vai se tornando mais parecido com Cristo. Quer prova disso? Se eu passar aqui fazendo uma enquete e perguntar a vocês como vocês eram antes de Cristo e agora, há uma mudança gritante. Ao menos tem que ter. É ou não é, João? Como que você era antes de Cristo? Eu era avacalhado, irmão. Você era mais? Misericórdia. Detinha, era tenso o negócio, né? Esther, cabulosa? Nossa, Deus. Vitória. Como é que você era, Vitória, antes de Cristo? Imagina, nossa Deus. Ô Gui, e você, velho? Eu era um trem assim, complicado e cabuloso, irmãos. Ainda sou ainda, mas estou sendo moldado. Tem uns trem ainda para Jesus mudar. Você tem que reconhecer todo dia, irmãos. Tem uns trem na sua vida aí que Jesus está mudando ainda e precisa mudar urgente. Tem uns trem que eu acordo de manhã e falo, Jesus, muda uns negócios em mim aqui, porque senão hoje eu vou pirar e vou pirar uns. Muda, Deus, muda Jesus logo. Mas esse reconhecimento, irmãos, e essa entrega é o que nos faz dia após dia nos tornar mais parecidos com Ele. Você precisa todo dia, irmão, acordar e falar assim, abrir o olho e já pensar nas podriqueiras da sua vida e falar, Jesus, eu já acordo entregando minhas podridão na sua mão. Me ajuda. Muda esses trem ruins da minha vida. Arranca esses trem ruins da minha vida. Que eu quero, Senhor, hoje, assim, agir em imagem e semelhança do Senhor. Eu quero passar o dia hoje vivendo em imagem e semelhança do Senhor. Que da minha boca só sai amor. Da minha boca só sai a palavra boa. Irmão, essa é a oração de manhã. Quer uma ideia, uma dica de oração de manhã? Ora assim. Deus, arranca minha podridão, arranca minhas coisas ruins, apresenta para Ele, tá? As coisas ruins. Não ora genérico, não. Você não é crente genérico. Você não é um jovem genérico. Você é medicamento original, amém? Remédio para essa geração. Amém, amém? Amém, irmãos? Você tem eficiência original aí, ó. Então, irmãos, ora de forma original também, apresenta tudo, fala tudo. Ó Deus, ó, tem uma pessoa que me procurou ali
E ela falou comigo que ela está passando uma dificuldade com masturbação, mas eu ainda masturbo, Jesus. Então, me ajuda a vencer esse negócio. Porque eu quero ser testemunha de que o Senhor cura para poder transformar a vida dela, para eu pregar para ela. Não quero você chegar a ensinar para ela sobre isso, você não venceu isso ainda não, irmãos. O bicho vai pegar para o seu lado, Satanás vai vir com fúria para sua vida. Está falando daquilo que você ainda não viveu. Então, apresenta para Jesus aquilo que você precisa mudar, aquilo que precisa ser transformado em você. E ele vai vir com uma atitude inesperada, com uma atitude de proteção e com uma atitude de amor. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Nenhum de nós, irmãos, está na condição de atirar pedra. Nenhum de nós está em condições de atirar pedras. Ezequiel 33:11, está escrito assim: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. É interessante, irmãos, porque a gente vai estudando a Bíblia e algumas coisas a gente não percebe. Quinta-feira, o pastor Luciano ministrou algo que mudou o meu entendimento sobre esse texto. Quando ele falou que, por exemplo, na Bíblia, na linguagem original, não tinha como expressar a entonação de determinada frase. Quando alguém queria mostrar um grito, um clamor, algo assim estrondoso, não tem como você demonstrar essa estrondosidade através de letras. Tem. Você demonstrar, você vai pôr um tanto de exclamação, 30 exclamações, mas não tinha como, não faziam isso na época. Os textos não tinham esse tipo de pontuação para demonstrar uma grande exclamação. Então, todas as vezes que um texto, ou um escritor de algum texto queria ser mais enfático, mostrar que aquilo é um grito, ele repete as palavras. Achei isso extraordinário. E aí, quando você vai ler esse texto, olha para você ver. Vivo eu, diz o Senhor Deus. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Não tenho prazer na morte do pecador. Mas sim em que o ímpio, o pecador, se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos. Ele estava gritando, ele fala, olha, eu não tenho prazer na morte. Eu não tenho prazer na morte, eu não quero que os pecadores morram. Eu não quero que os ímpios morram. Eu quero que eles vivam. Como eles vão viver? Ele grita, convertei-vos, convertei-vos. Converter, irmão, é quando no trânsito, quando um carro vai converter, ele vai mudar de direção. Já viu numa rua, quando tem uma placa de retorno, e o carro tem que voltar? Isso é conversão, é mudar totalmente o teu caminho. Ele está falando para ímpio, para pecador, ele está falando para nós. Ei, pecadores, eu não quero condená-los, eu não quero que vocês morram, quero que vocês vivam. Como? Então convertam-se, mudem a sua direção, mudem o seu caminho, muda o que você está fazendo. Para onde você está indo, para de ir, volta para o caminho que eu estou te mostrando. Você está indo em direção ao pecado, convertei-vos, convertei-vos. Para de ir em direção ao pecado, vem em direção à minha presença, vem em direção à minha glória, vem em direção à minha face. Por quê? Porque eu vou nivelar com você, eu vou olhar nos teus olhos, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, e eu vou falar com você, hey, eu tenho uma nova história, uma nova oportunidade. Eu estou te dando agora uma nova oportunidade. Está aqui, diante de você. Converte, muda o teu caminho, que eu vou mudar a tua história. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Esse é o maior desejo de Deus, irmãos, sempre. Ele quer que o pecador retorne e se arrependa. Conversão é arrependimento. Ele quer que nós, como filhos, larguemos essa vida dissoluta. Voltando ao filho pródigo, o filho estava gastando tudo, gastando a sua vida, a fortuna do pai. Jesus quer que você retorne, converta-se, largue essa vida de gastos, para de gastar a sua vida, para de gastar a sua vida toda vez que você mente,
Toda vez que você peca, toda vez que você adultera, toda vez que você age contra a vida de alguém, condena a vida de alguém, você está gastando a sua vida. Para de gastar a sua vida. Larga os pecados, se arrepende, volta para os braços do Pai. O texto fala: Jesus, Deus, não quer condenar, Ele quer vida. Ele não quer morte, Ele quer vida. Mas isso não quer dizer que Ele é indiferente ao pecado. Mas para mim e para você, Ele olha e fala: olha, eu não te condeno, o passado é passado. Se você quiser, fala assim: e eu quero. Fala com fé: eu quero. Aí Ele declara para você: o passado é passado. Vai e não peca mais. Mas observe, Ele não está apenas dizendo: nem eu te condeno. Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Mas o vai e não peques mais, Ele está falando: olha, eu estou fazendo tudo por você. Eu estou fazendo tudo o que você precisava. Eu estou anulando a ação da morte na sua vida. Eu estou anulando a fala dos acusadores. Eu estou anulando a ação deles. Eu estou fazendo as pedras que estavam nas mãos caírem na terra. Essas pedras não vão te atingir mais. Porém, eu preciso de algo de você. Jesus espera algo de nós. Ele espera algo de você, meu irmão. Que você vá e não peques mais. Ele está nessa noite oportunizando para mim e para você um novo caminho. Ele está falando para mim e para você: olha, ninguém pode te condenar. Eu poderia, mas nessa noite eu te oportunizo. Nessa noite eu te oportunizo uma nova chance. Eu te oportunizo uma nova história. Eu te oportunizo a minha mão. Eu imagino, irmãos, que aquela mulher ao chão, quando Jesus nivela, ama, cuida e orienta, Ele pega ela pelas mãos e a ergue. Pode ir. Viva a sua nova vida de forma responsável. Nós precisamos, irmãos, ser gratos pelo perdão. Mas nós não podemos viver tendo o perdão como um dinheiro que nós sacamos no caixa eletrônico. Nós não podemos imaginar o perdão como algo que a gente passa ali e pega. Tá fácil, tá ali. Eu posso pecar e pegar a hora que eu quiser. O perdão não é um biscoito que está no armário da tua casa, que na hora que você quer, você vai lá e pega e consome. O perdão, irmãos, não é algo banal. O perdão não é algo que você fala: eu vou pecar porque a palavra de Deus fala que toda vez que eu pecar e me arrepender, tem perdão para mim. Tem, irmãos, mas não é algo banal. O preço não é o preço de um biscoito, não é o preço de qualquer coisa. É preço de sangue. Custou uma vida, custou a vida de Jesus. Valorize de forma grandiosa e intencional. Considera o que o perdão realmente é. O perdão é uma oportunidade de um novo começo. Mas uma oportunidade de um novo começo para continuarmos e não pecarmos mais. O perdão, irmãos, não é simplesmente jogar tudo no mar do esquecimento. É isso também. Mas o perdão é: olha, começa uma história nova, mas se esforce para seguir sem pecar. Toda vez que Jesus vem e perdoa a mim e você, nós nos arrependemos. Ele fala assim: Betinha, eu te perdoo, eu limpo a sua vida, eu te dou uma nova história, porém, segue adiante sem pecar mais, Betinha. Roger, segue adiante sem pecar mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que era viciado é liberto do vício.
uma nova história, mas vá e não peque mais. A morte, o inferno, a condenação não é o que Deus quer para mim e para você. Isso é o lugar destinado para Satanás e os seus demônios. O lugar que ele criou para mim e para você é um céu revestido de ouro, de glória. Um lugar de adoração, sem dor, sem mácula, sem morte, sem tristeza. Mas isso não muda o fato de que todos os dias tem gente indo para lá. O fato de Deus amar o mundo acima de tudo, tanto que Ele entregou o seu Filho por nós, não muda o fato de que pessoas estão todos os dias indo para o inferno. O destino final se trata da escolha que fazemos após receber o perdão. Perdão é nova história, seguir adiante, não praticando mais o mesmo erro. O destino final, para onde nós vamos, se trata exclusivamente daquilo que eu e você escolhemos. Feche seus olhos. Irmão, eu quero que você sim abra o seu coração para Jesus nessa noite. Entenda que você não precisa olhar para o alto, oh Jesus, mas você vai fechar os seus olhos, botar a mão no teu coração e olhar para frente, porque Ele vai nivelar o olho dele com o seu, Ele vai nivelar o coração dele com o seu, Ele vai nivelar a vida dele com a sua. A presença dele não vai estar acima, vai estar adiante de você. Ele não vai te abraçar do alto, Ele vai te abraçar de frente. Ele tem um abraço de amor, de cuidado. Ele tem uma palavra rema para a sua vida. Ele tem algo que vai mudar a sua história de hoje para frente. Ele tem perdão para mim e para você nessa noite. Aquela mulher estava com a vida dela escancarada. Escancara a sua vida para Ele também. Aquela mulher estava ali, rendida, jogada ao chão. Você joga no chão também se precisar. Abra a sua vida, abra o seu coração. Não esconda nada dele. Mostre tudo o que precisa ser mudado para Ele. E fala: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nós precisamos, Pai, do Teu perdão. Abre para o Senhor a sua vida. Entenda que não tem condenação para você nessa noite. Tem vida. Tem vida.